Deus é bom, né? Amém. Deus é muito bom. O ano de 2014 está se indo embora, né, Bel? Né, Bibi? E Deus continua sendo muito bom. Eu glorifico a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de estar nos servindo a Ele, né? Ele poderia escolher outro, mas Ele olhou para você e falou assim: não, é você mesmo que eu quero que você esteja na minha igreja. Eu quero que vocês mesmos estejam ao meu lado quando eu chamar a igreja. Eu quero ter uma ceia com você, poder te servir junto aos seus outros irmãos. Então nós somos todos aqui gratos pela misericórdia de Deus. E nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Bíblia, papel, Bíblia, livro. Nada de iPhone, né, Cleitinho? Essas internet. Eu sou chato nisso. Sempre serei. Porque eu acho tão bonito. Eu vou falar para os irmãos uma coisa que eu vi lindo. Isso me chamou muita atenção. E nos tempos que nós estamos indo, a tecnologia cada vez mais aponta, isso daqui vai ficar extinto se continuar do jeito que está aí. Eu estava assistindo um programa de televisão onde o cameraman colocou a câmera no pastor e ele falou assim: abrimos a palavra de Deus em Mateus. Toda a igreja com a sua Bíblia começou a abrir. E o cameraman foi e pegou a igreja toda. Foi um momento tão lindo. As pessoas eram mais idosas nessa igreja. Por isso que eu falo, do jeito que está indo, tecnologia, essa juventude, eles não vão estar levando mais a Bíblia para a igreja. Eles vão estar levando o iPad, o iPhone. Não sou contra, não estou falando contra isso. Mas a geração está caminhando a esse passo. Mateus, capítulo 1. Desliga seu celular, por favor. Abaixa o volume do seu celular nessa noite. Se quem te chamar, somente Jesus, você responde. Mateus capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu sou grato porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque ainda possamos e temos a oportunidade, Senhor, de ler a Tua Palavra, de tê-la conosco. Continue falando aos nossos corações, que nessa noite o Senhor, através do Espírito Santo, possa levar até os corações que estão precisando ouvi-lo, a palavra que deseja. Eu te agradeço e peço que o Senhor use a minha vida de uma forma
que eu não venha me glorificar, que nenhum venha me falar que eu sou bom, mas que o Senhor é bom e a tua palavra é boa e agradável aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém e amém. Deus é bom? Amém. Fala para o seu irmão assim: Deus é muito bom. Mais uma vez. Deus é muito bom. Amém? Fala mais uma vez. A Maia falou. A Maia não falou. Maia. Amém? Esses daqui são alguns ensinamentos que a gente aprende dos pastores, né? Que eu precisava tomar uma água. Eu vou ficar aqui, né? Vocês tudo olhando para mim, eu tomando água. Então a gente fala assim, ó, fala pro seu irmão que Deus é bom, fala, né? Fala pro seu irmão que você é bonito, fala uma coisa desse tempo, a gente, né? Dá uma bicada na água, né? Né, pastor? Aprendendo com o pastor, né? Irmãos, nós estamos no mês de família, Glória a Deus. né? E não vai terminar esse mês de família. Porque não termina. Porque Deus ajuntou, o homem não separa. Não é no final desse mês que vai acabar o mês da família. O mês da família é eterno, que Deus criou, né? E eu gostaria de mencionar aquilo que o Gabriel orou, leu a palavra. O que Deus ajuntou, o homem não separa. E isso é verdade. O que nós lemos também através do presbítero Erlon da Cruz: Abraão, sai de tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele faz as coisas perfeitas. Glória a Deus. Aleluia. Tão perfeitas que nos deixa muitas vezes sem entender do que está acontecendo, do que nos espera, do que Deus quer para nós. Deus é tão mistério, Deus é tão soberano, que nós não entendemos as situações que estamos passando ou que iremos passar. Mas uma coisa eu te falo: Deus tem o melhor para nós. Amém. Deus tem o melhor para o seu povo. E como é um mês de família, eu falei: Senhor, uma família que eu poderia, né, encontrar na Bíblia, são várias famílias que nos dão, que nos mostram exemplos de homem, exemplos de mulheres de Deus. E eu lembrei da família de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco da família de Jesus. A família perfeita. Uma família perfeita. Por que perfeita? Porque Deus deu testemunho tanto de Maria quanto de José. Deus fala: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar. Olha o testemunho que Deus dá a José, um homem justo, um homem temente a Deus, da linhagem de Davi. E o interessante é que naquela época a mulher que estava já namorando ou assim queria se casar com um homem, ela não poderia ter outra atividade com um outro homem. Ela já estava praticamente comprometida e não seria de outro homem. Isso que aconteceu com Maria.
se eu não estou enganado, Maria, quando teve esse encontro com o anjo Gabriel, ela deveria ter em torno de 16 anos de idade. Isso não me falha a memória se eu não estou errado. Mas eu creio que eu não estou errado, que eu esteja certo. 16 anos de idade. Chega um homem, um anjo. Isso daí nós vemos essa leitura lá em Lucas, no capítulo 2, se eu não faço a memória, que fala que, vamos lá, para não falar, Lucas, capítulo 2, nascimento de Jesus. Cadê você? Não, não é não. Capítulo 1, perdão, versículo 28. Lucas 1, 28. Estando o anjo onde ela estava, disse: agraciado o Senhor e contigo, bendita és tu entre as mulheres. E entrando o anjo foi ter com Maria. Uma mulher com 16 anos. Imagina a situação dessa garota. 16 anos, chegando e vendo um homem e falando para ela: você irá ficar grávida. Imagine a situação, a cabeça dela, como é que ficou nesse momento. 16 anos de idade, comprometida a um homem, e chega um homem. Até então ela não deveria saber quem era aquele homem. Você irá gerar uma criança. Senhor, como? Você ainda não conhecia meu varão? Não, é através do Espírito Santo. Imagina a situação dela. Ela conhecia Deus, ouvia falar de Deus. Mas imagine, vocês estão me entendendo? O grau de dificuldade da Maria, ou o grau de dificuldade de você receber uma promessa de Deus que está fora do alcance, que está completamente fora dos padrões em que você vive, em que nós vivemos. Receber essa mensagem: você, Carlos, irá ficar grávida do Espírito Santo. Como? Por isso que eu falei, Deus é misterioso. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é soberano. Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe como faz. Ele faz as coisas sem você entender. Por que Ele faz isso? É que é para a glória dEle. E Ele fez isso com Maria. Ele escolheu Maria. Falou: você é agraciada. Maria achou graça aos olhos de Deus. Quantas mulheres daquela linhagem deveria ter a mesma idade? Quantas naquele povoado? Quantas Érica Viriato poderia ter no Rio de Janeiro? Deus olhou para ela e falou assim: eu te quero, eu te escolho, você é minha. A cada um aqui, Deus olhou do céu e viu Ilan Freitas. Deus olhou do céu e me viu irmã Vânia, viu até o Vilásio Machado. Glória a Deus por isso. Você viu como você tem tal importância para Deus, que muitas vezes o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo nas suas circunstâncias onde você vive, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada.
Aí você vem à casa de Deus e Deus fala: vocês vão ser abençoados, vocês vão até o final do ano ter sua documentação, até o ano que vem vocês vão ter isso, casa própria, carro novo, ser batizado com o Espírito Santo, dá glória a Deus, irmã, ser mais que abençoado. Como Deus? Como eu não vejo situação, não vejo como. Senhor, como eu receberei documentação nesse país? Para muitos é fácil, mas para milhões é difícil, impossível. E Deus fala: eu te abençoarei. Deus fala para Maria: você será mãe de Jesus. Você dará à luz a um filho e colocará nele o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não veio para dar riquezas. Jesus veio para salvar o homem do pecado. Deus, Jesus Cristo, veio naquela terra para salvar os perdidos. Mas o povo não entendeu. O povo não entende até hoje, Manzenilda, porque Jesus Cristo veio na terra para nos dar a oportunidade de entrar no reino de Deus. Veio nos dar a salvação eterna, porque para mim e para você era a morte eterna. Nós não tínhamos chance nenhuma. Aí Deus olha para uma garota de 16 anos e fala: essa é guerreira, essa é das minhas, essa é a mulher que eu gostaria. O som tá difícil hoje, hein? Tá pior do que eu estava funcionando aí, mas glória a Deus. Um minutinho, igreja. Amém? Aleluia. Agora vai. Jesus olha para essa garota, irmã Zenilda, e vê nela a mulher perfeita para gerar o seu filho perfeito, gerar o homem que nos dará a salvação eterna. Pô, porque você falou só de Maria até agora, né? Não. José, um homem justo, que quando ele ficou sabendo do que ia acontecer, que ela ia gerar uma criança sem ter eles ser casado, por ele amar tanto essa garota, por ele temer tanto a Deus, por ele obedecer à lei dos judeus, ele queria dar um tempinho, ele queria sair fora. Não porque ele ficou com medo, não, porque ele era justo, Marcão. Ele era justo. E Deus olha o coração do homem, Deus olha a justiça, Deus olha o temor que esse homem tem, Deus olha também se essa pessoa pode servir a Ele da forma com que Ele quer. Deus não escolhe preguiçosos. Deus não escolhe pessoas que não têm compromisso. Deus não escolhe desobediente. Deus escolhe obediente. Deus não escolhe as pessoas que querem passar as outras para trás. Deus não escolhe oportunista. Deus não escolhe pessoas que estão querendo
através do seu reino, através do seu poder, porque Deus dá poder, amém, igreja? Deus dá poder. Jesus falou: eu irei, mas vocês vão fazer maiores obras que eu já fiz. O que é isso? É poder. Vocês colocarão a mão, pessoas serão curadas. Vocês têm meu Espírito Santo. Você tem todo o poder do céu que meu Pai os dará. E através desses poderes, pessoas querem se ficar famosas, pessoas querem ganhar dinheiro, pessoas querem multidões para seguirem. Mas Jesus olhou para José, pastor, e falou assim: esse é o cara. Por quê? Se você for mais à frente, quando Jesus nasce, vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha a família aí, pai, mãe e filho. Eu estava procurando no mapa. Você sabe qual mais ou menos a distância de Belém, onde Jesus nasceu, até o Egito? Vocês têm ideia? Se alguém tem ideia, pode falar. 450 quilômetros. São 450 quilômetros andando no deserto. Pai, mãe e uma criança. Eles não tinham aeronave, eles não tinham transporte. Talvez teriam um jumentinho, ou um jegue, ou uma carrocinha, não sei o que fala. Mas foram 450 quilômetros que uma família unida percorreu para obedecer a Deus. Vocês podem ver que o anjo falou para Maria, só que ela iria conceber o filho. E that's it. A partir daí, quem que foi falando? Foi Deus falando com José. O que eu posso aprender com isso? Que o sacerdote, você homem, eu homem, nós somos sacerdote do lar. Nós temos que ter sintonia com Deus, muito mais do que a mulher. Nós temos que estar com os ouvidos apurados, ligados ao Senhor, Cleitinho, porque Deus vai falar conosco o que nós devemos fazer, o que nós devemos executar. O anjo chega para José e fala: foge. Peraí. O filho que nasceu é do Senhor, seu filho, eu sou o padastro. Não fui eu que gerei, foi o Senhor que gerou através da minha esposa hoje. E o Senhor fala para eu fugir? Deus tem os seus mistérios. Deus tem os seus mistérios para livrar o seu filho, para livrar o seu povo. Sério, Deus, 450 quilômetros andando no deserto, eu e minha mulher e essa criança.
Tu tá brincando comigo? Vamos colocar um linguajar mais moderno. Tu tá brincando comigo? Como? Tu tá zoando comigo? Tu tá de brincadeira? Tá falando sério? E Deus fala, foge. Deus fala às vezes, muitas vezes para nós fugimos. Não que somos medrosos, não que somos covardes, não. Deus é general de guerra. Deus sabe o que Ele faz, e como faz, e na hora que faz, e como vai fazer, porque a glória é para Ele. Essa semana eu tive a oportunidade, acho que foi, hoje é domingo, sexta, de falar do rei Davi. Deus falou para o rei Davi contra os filisteus, depois de ter ganhado, depois deles já ter batalhado e vencido a guerra. Deus falou assim, irmã Vânia, vocês vão vir por detrás, não é pela frente, por detrás, debaixo das amoreiras. Deus é general de guerra. Deus não podia falar, não, vão de frente. Não, não. Quando nós estamos ligados, Emildo, com Deus, Deus fala para nós o que nós devemos fazer. Deus nos dá a rota certinha. Tivemos testemunho do nosso pastor. Deus falou para ele, não entra na curia, segue reto, que eu te livrarei da morte. Deus é conosco. Deus é com José, com Maria, em 450 quilômetros de caminhada. Deus é conosco. Deus é bom. Deus sabe o que faz. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos. Jamais saberemos. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus tem um propósito que Ele está te dando nessa noite, de você ter que caminhar 450 quilômetros. Deus teve um propósito na minha vida de 15 anos, para chegar onde eu estou chegando. São 15 anos, não são 15 dias. Deus tem um propósito para você, muitas vezes, de você passar aperto, de você lutar. Quando você está chegando, te puxam para trás. Deus tem um propósito em todas as coisas, porque Deus é soberano. Muitas vezes nós vemos a vitória aqui, mas nós não conseguimos chegar até ela. Por quê? Porque Deus não quer. Não é a hora, não é o momento. Foge. Não, mas a bênção está aqui. Foge. É isso que Deus fez com José e Maria. Foge. Pera para que te tem. Porque se tu ficar aí, tu vai morrer. O meu filho vai morrer. Se José e Maria não estivessem obedecido a Deus, eles colocariam em risco a vida de Jesus. Eu creio que Deus ia dar o livramento, mas José e Maria iam pagar caro. Iam pagar caro, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus não ia morrer não, mas Maria e José iam pagar consequências por ter desobedecido a voz de Deus. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Desobedecemos sim, não vem falar que vocês não desobedecem, porque todo mundo desobedece. Amém? Por isso que a misericórdia de Deus nos renova a cada manhã. Ninguém é santo. Vamos se tornar santo. Nós somos santos em termos de separado. Isso nós somos. Por quê? Porque Deus, quando a gente aceita Jesus, por que Deus não nos retira de nós tudo? Deus não sabe que nós vamos cair? Nós não vamos falhar? Deus sabe. Mas um dia nós teremos esse corpo glorificado. Amém. Nós seremos igual a Deus, santos, santos. Hoje nós somos separados. Nós temos que ser separados. Amém, igreja? Amém. Fala para o seu irmão aí, Deus é bom. Deus é bom. Falam 3 vezes, Deus é bom. Amém, glória a Deus. Uau. Vocês não têm ideia aqui. Aqui
Aqui na frente, ó, as perninhas tremem. Mas Deus é tão bom que eu estava lendo essas passagens e todos aqui acreditam na palavra de Deus, amém? Amém. Todos aqui acreditam que as promessas vão ser cumpridas, amém? No capítulo 1, no versículo 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Isso aqui é uma profecia que está em Isaías. Eu vou ler para vocês, que é muito bonito. Isaías 7. Peraí. 7 aonde? Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz assim: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Uma promessa, uma profecia que foi dita há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e se cumpriu com Maria. Nós ouvimos através do pastor, através dos irmãos, através da Bíblia, que Jesus está prestes a voltar. Amém? Nós ouvimos que nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Não pedir perdão, mas se arrepender. Pedir perdão é fácil. Sorry, perdão. Fácil. Se arrepender. Se arrepender é não fazer de novo. Nós escutamos que no reino dos céus não entrará os mentirosos, os fornicadores, não entrará homicidas, não entrará aqueles que não aceitaram e confessaram o nome do seu filho aqui na terra perante os homens. Deus não vai aceitar você chegar na frente dele: Senhor, sorry. Por que sorry? Eu não enviei meu profeta, eu não enviei os meus diáconos, eu não enviei os meus irmãos para te alertar daquela grande coisa, daquele grande dia onde todo joelho se dobrará perante mim. Eu não enviei. Isso me fez lembrar. Não vai não, deixa quieto. Isso me fez lembrar a parábola. Tá funcionando. É comigo que não tá, velho. Não vai não, deixa quieto. Me fez lembrar da parábola do Lázaro e o rico. Onde o rico estava já no inferno, queimando, atormentado, e fala: Lázaro, pede para eles colocarem, pelo menos molhar o seu dedo na água e colocar na minha língua, para poder refrescar. Não tem como nós chegarmos aqui. Então peçam para enviar alguém para avisar meus familiares desse fogo eterno, dessa tortura, desse momento que, essa angústia que eu estou passando aqui. Aí falam para ele: para quê que eu vou enviar alguém para falar para você, sendo que eu já enviei muito tempo atrás meus profetas, meus homens, e vocês não acreditaram? Vocês acham que eles vão acreditar agora? O que é pregado na casa de Deus e o que é pregado aqui nessa igreja, eu tenho plena certeza, convicção,
não tem mínimo de dúvida, é a palavra santa. É a doutrina correta. Que Jesus salva, batiza e leva o crente para o reino dos céus. Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o pastor nos ensina, tem nos ensinado, é tudo da parte de Deus. Por quê? Porque Deus quer o melhor para mim e para você, gente. Glória a Deus. Deus quer o melhor para nós. Nós temos que ser obedientes como José e Maria. Nós temos que ser obedientes. Nós não estamos grávidos de Jesus. Minha esposa está grávida do Filho de Deus, mas ela carrega a imagem e semelhança de Deus. Eu carrego a imagem e semelhança de Deus, do seu Filho Jesus. O compromisso que eu tenho é de andar 450 quilômetros para obedecer a voz de Deus. Amém. Eu tenho que andar 1 milha, 5 minutos para vir na casa de Deus, por quê? Obedecendo a voz de Deus. Não é por mim, não é pela minha vanglória, não, é para glorificar a Deus, para que o seu nome venha ser exaltado, para que o seu nome venha ser proclamado entre as nações. É por isso que Deus escolheu José e Maria, porque ele sabia, Cleitinho, que José e Maria não iam negar fogo, eles iam até o fim. Jesus é bom, Aleluia. Jesus é mais do que bom, Jesus é maravilhoso. Amém. Aleluia. E Deus, eles escolhem de formas, como eu já falei no princípio, absurdas para cumprir seus propósitos. Deus escolhe homens e mulheres incapazes e os capacita. Essa história de José e Maria é maravilhosa, porque eles, fugindo do Egito, obedeceram a Deus. E muitas vezes Deus fala conosco e nós não damos ouvido a Ele. Se você ler aqui, quando Deus falou para José, foge para o Egito, ele não sabia o que iria acontecer logo. O que aconteceu logo? Que Maria e José saíram para o Egito. O rei Herodes mandou matar. O Bíblia está em espírito aí, orando em espírito. Ô, glória. O rei Herodes pediu para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Que ele queria exterminar. E muitas vezes nós não entendemos porque Deus nos dá a situação em que vivemos, que estamos passando, as dificuldades que iremos passar. Ele não sabia que 450 quilômetros que ele iria percorrer era para salvar o seu filho, é para livrar Jesus da morte. Ele só ficou sabendo, como se diz lá em São Paulo, ele só ficou ligado na parada depois que aconteceu. Aí ele ficou sabendo que o rei mandou matar todas as crianças. E se você ler a palavra, diz que Isabel chorou pelo filho que morreu. E é uma profecia também, onde diz, e ouviram um choro em Ramá. Ramá. Está em Lucas isso. Eu não lembro, mas eu não vou entrar nesse assunto, mas se ouviu um choro em Ramá, que era de uma Isabel, né, pastor? Isabel, chorando pela morte do seu filho. Morreram crianças, porque o rei Herodes mandou, imagine, na ilha toda, o Senhor mata todas as crianças.
2 anos para baixo, e aos seus redores, todas as ilhas, não só em Oahu, todas as ilhas. E ó José, ó, perna para que te tem, foi embora. Por quê? Obedeceu. A obediência a Deus só nos traz alegria. A obediência a Deus nos traz a salvação. Eu já vou direto na palavra, não vou enrolar. Direto na salvação. Salvação é eterna. A palavra de Deus diz assim: por que temer ao homem que só pode matar o corpo? Teme a Deus que mata o corpo e joga a alma no inferno. Nós temos que temer a Deus. Tem que temer ao piquirito, pastor, o Elão pelo jeito dele e tal. Pela, menino. Nós temos que temer a Deus. E ó, vou te falar. Tudo que a gente faz na escondida, Deus vê. Tudo que nós fazemos, eu estou falando que eu me incluo também, tá? Nós, quando eu falo nós, somos todos, né? Nós fazendo na escondida, Deus vê. E nós sabemos que nós estamos fazendo coisa escondida errado. Nós sabemos quando nós estamos fazendo. Ou quando nós pensamos. Quando nós falamos. Né? Amém? Fala para o seu irmão, Deus é bom. 3 vezes. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Ó, já está seco. Ah, o microfone não está comigo hoje. Deixa quieto. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Perfeitamente bem. Glória a Deus. Graças a Deus. E Jesus, sendo levado ao Egito, ficaram sabendo que já tinha passado morto aquele rei. E mais uma vez o anjo chega a quem? A José. Homem, você é tem que estar ligado no que Deus te fala. Ok? Os homens dizem amém. Amém. Nós, homens, somos sacerdotes do lar. Nós temos a missão de proteger a família. Nós temos a missão de ouvir a Deus. Nós temos a missão de estar atento e ter um relacionamento diferente com Deus. O homem é o sacerdote do lar. O homem é o provedor do lar. O homem é a cabeça do lar. E Deus fala de novo com José, no capítulo 2, no versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mais uma vez, ele ouviu e obedeceu e foi. Muitas vezes nós ouvimos, não obedecemos e ficamos. Mas nós ouvimos Deus falar. Imagine se ele não fosse eficaz. É aquilo que eu acabei de falar. Ele obedeceu, ouviu, foi e se cumpriu os propósitos de Deus. Se ele tivesse ficado, ele ia para Israel do mesmo jeito. Ou de baleia, ou de qualquer coisa, de, sei lá, igual fez Jonas. Vai para Nínive. Não vou. Vai para Nínive. Não vou. Aceita Jesus como seu Salvador. Não quero. Não vou. Não é meu tempo. Estou legal. É bacana ficar sem Jesus. É legal ficar nesse mundão.
aceita Jesus. Não vou, não quero ser batizado, não acho legal entrar na água, tenho medo da água, tenho medo de ficar molhado. Se converte do seu caminho, não quero, acho legal um pé no mundo, outro pé na igreja. Se converta, larga disso, não quero, gosto. Sai disso daí, não quero, tá bom. Trabalhe mais na casa do Senhor, não quero compromisso. Chega no horário, não quero chegar no horário. Trabalhe mais, não quero, tá bom. Vem cantar no louvor, não canto nada. Estou falando para mim, né? Não canto nada, né? Vem, faz alguma coisa para Jesus. Não quero. E Deus está falando conosco todos os dias. Amém. Vem para minha casa, meu filho. Seja batizado. Me sirva um pouquinho mais. Tenha um pouquinho mais de paciência com o irmão. Tenha um pouquinho mais de paciência com a irmã. Trate o pastor bem. Convida os presbíteros para um churrasco. Fala, Deus. Ô, Jesus, fala mais. Não tem nem a ver nessa hora. Mas vejam só. Ouvir a Deus é executar, é obedecer, agir. E Deus vai te dar a vitória. Deus sempre te dará a vitória. Eu perdi totalmente o horário. Eu estou perguntando para ele quanto tempo eu tenho mais. Está aí, gente? 5 minutos. Já vou terminar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Bibi? Deus é bom. Aleluia. Deus quer a família unida. Amém. Deus quer o marido e a mulher trabalhando junto com o filho. Deus quer a igreja unida. Deus quer a família da igreja unida, trabalhando junto para cuidar de Jesus. E Jesus precisa de cuidado nosso? Não precisa. Vamos ser sérios, não precisa. Mas Ele quer isso de nós. Ele quer ver nos nossos corações a alegria de vir à casa dele, a alegria de servi-lo, a alegria de poder louvá-lo, de agradecer. Ele quer principalmente ver a minha alma e a sua alma no reino dos céus. Esse é o verdadeiro querer de Deus. A salvação minha e a sua salvação. Como eu já falei, você não está levando Jesus, você não é o pai e mãe de Jesus, mas você é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tudo que você faz reflete em Jesus. Tudo que nós fazemos reflete em Jesus. Tudo que nós pensamos errado reflete em Jesus. E tudo que nós fazemos de errado reflete a igreja. Na igreja, nós somos um corpo. Se minha mão está doendo, se minha mão está doendo, a minha outra mão vai doer logo, logo, porque eu vou ter que trabalhar mais com essa. Se as duas estão doendo, meu pé vai doer, porque eu tenho que andar mais. Se tu está doendo, minhas costas vão começar a doer. Se está doendo, minha cabeça vai doer, porque eu sou um corpo. Um precisa do outro. A cabeça é Jesus. Se eu falho, a igreja sofre. Se você falha, a igreja sofre. Nós somos um corpo, onde a cabeça é Cristo. Não deixe Jesus sofrer pelas as nossas más atitudes. Não deixe Jesus se entristecer
com a nossa desobediência. O que tem mais prazer em servir a Deus? Qual é o gozo de servir a Deus? É ver as almas sendo alcançadas. É ver as almas sendo entregues, se rendendo aos pés de Jesus. Qual é a alegria da igreja quando alguém faz aqui um apelo e alguém aceita o Senhor como Senhor Salvador? Há uma alegria tanto na igreja, no corpo da igreja. Imagine no céu. No céu diz que os anjos fazem festas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A minha alegria é de ver uma alma sendo entregue, uma alma sendo batizada. Aleluia. Essa é o gozo de nós servirmos a igreja. É de verem as almas serem salvas. Aleluia. Jesus te chamou porque Ele pode contar com você. Jesus te escolheu porque Ele sabe que você levará o seu Filho Jesus com maior cuidado, para não entristecê-lo, para não machucá-lo, para não deixar ele com frio, para não deixar ele com sede, com fome. Você é pai e mãe. Jesus conta com você. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Irei orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, pelo exemplo que o Senhor deu, Pai, através de José e Maria, onde cuidaram do seu filho Jesus. Ó Pai, nos capacita, ó Deus, da mesma forma, Pai, nos capacita, ó Pai, para que possamos levar o nome do seu Filho Jesus às nações, às pessoas carentes, às pessoas que estão precisando de ouvir, Pai, uma esperança, há uma pessoa que está precisando de um amor, porque o Senhor é o Deus do amor, o Senhor é o puro amor de pessoa. Ó Deus, nos capacita, ó Deus, nos dê, ó Deus, discernimento e sabedoria para poder, ó Deus, levá-los, Deus, de uma forma tremenda às nações, Pai. Nos usa, ó Deus, de uma forma que possamos glorificar o Teu nome, porque a toda honra e toda glória venha e seja dada ao Senhor. Ó Pai, nessa noite, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar dando mais ânimo, capacitando mais, encorajando mais, ó Deus, aquelas pessoas que ainda que estão um pouco, ó Deus, fraquinhas, Senhor, que não tem o ânimo, Deus, que José e Maria teve, de andar 450 quilômetros para proteger o seu filho. Ó Deus, nos capacita, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua graça nessa noite. Que possamos ver, Senhor, almas, ó Pai, sendo salvas, ó Deus. Que possamos sentir, Senhor, a alegria que sentimos, ó Deus, quando uma alma é entregue a Ti. Pai, que o Senhor possa aqui nessa noite cuidar dos corações, cuidar das enfermidades, que o Senhor possa estar batizando com o Seu Espírito Santo, que o Senhor possa operar milagre nessa noite, ó Deus. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, opera o milagre no nosso mundo. Eu te louvo e te agradeço pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estar te servindo e poder ser o templo do Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.